se faz um pouco de silêncio para me ouvirem bem. Em nome da Casa dos Açores, eu quero dar as boas-vindas a todos os que se dignaram vir aqui a esta sessão, uma sessão especial, porque temos a apresentação de um livro de alguém que é um dos nossos associados, uma pessoa que... Os contas de atrás. Eu não sei, esse pormenor desconheço. Pronto, alguém que é um dos nossos queridos associados. Portanto, temos... Estão-me a ouvir. Portanto, temos aqui na mesa, para além do Roberto Pereira Rodrigues, que é o autor da obra que nos traz aqui hoje. Temos o seu professor Luís Fagundes Duarte, à nossa esquerda, que irá fazer uma apresentação do autor e da obra. Eu, antes de passar a palavra ao seu professor doutor Luís Fagundes Duarte, vou dizer também umas coisas muito rápidas sobre o Roberto, que, como disse, é um dos nossos associados e, além disso, como também sabem, é presidente da Associação Daniel de Sá. Ele é um miquelense, é advogado, professor, tem várias obras na área do direito e do desporto e, mais recentemente, decidiu, e ainda bem, entrar por uma faceta mais literária. E então tem este livro que nos traz aqui hoje, que foi muito bem recebido por toda a crítica, mas isto será algo que o seu professor irá desenvolver. Foi muito bem recebido pela crítica e eu próprio, se me permitem, que não sou um expert nesses assuntos, mas li alguma coisa e realmente fiquei muito bem, emocionou-me até alguma das coisas que li nesta obra do Roberto Pereira Rodrigues. Quanto ao seu professor Dr. Luís Fagundes Duarte, é uma personalidade bem conhecida, é natural dos Açores, da Terceira, da Serreta, é doutor, é licenciado em Filologia Românica e doutor em Linguística Portuguesa, e é professor na Universidade Nova de Lisboa. Tem uma imensa produção científica, designadamente sobre as obras de Antero de Quental, Essa de Queiroz, Fernando Pessoa e Vitorino Messi. Fez parte da direção da Associação Portuguesa de Escritores e foi diretor regional da Cultura. Para além destes cargos, foi também deputado à Assembleia da República. E secretário, peço desculpa. E secretário regional da Educação. E tem desempenhado outros cargos importantes que eu não vou aqui referir e, portanto, nem quero começarmos mais com as minhas palavras. Agradeço uma vez mais a presença de todos e, então, irei passar a palavra ao Sr. Professor Dr. Luís Fagundes Duarte, a quem agradeço também, mais uma vez, e especialmente a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa noite. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Casa dos Açores enquanto instituição e através do seu presidente e de outros membros da direção. Quero cumprimentar o Roberto como amigo e agora nesta situação como autor também. E cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. É sempre um prazer vir aqui à Casa dos Açores. Ultimamente, há um tempo esta parte, tenho vindo cá muito raramente, por razões de várias ordem, mas é sempre um prazer vir aqui e encontrar pessoas que acabo por encontrar apenas aqui. Portanto, vale a pena cá vir. Quando o Roberto me pediu para fazer a apresentação do livro, que tem um
todos já viram, um título extremamente interessante, revelador, mas ao mesmo tempo perturbador, porque todos nós que nascemos, eu refiro-me àqueles que nasceram por meados do século XX, que apanharam um mundo que praticamente já não existe. Eu dou por mim muitas vezes na faculdade a ensinar aos meus alunos de crítica textual o que é uma máquina de escrever, por exemplo. Porque para trabalhar os manuscritos de Fernando Pessoa, muitos deles foram escritos à máquina e eu tenho que mostrar fotografias de uma máquina de escrever para eles perceberem como é que aquilo funciona. Portanto, nós fazemos parte, o Roberto é mais jovem, mas pelos vistos ainda apanhou muito. Nós fazemos parte de uma geração, nós pertencemos a uma geração que transitou muito rapidamente quase da Idade Média para a Idade da Informação. Eu também costumo dizer aos meus alunos que aprendi a ler e a escrever, sobretudo a escrever, com a mesma técnica dos meninos do Império Romano, ou seja, numa pedra, com lápis de pedra. Numa escola que não tinha casa de banho, eu felizmente ficava perto de casa e resolvia assim o assunto, mas a escola onde eu andei nem sequer tinha casa de banho. E, portanto, o mundo, felizmente, já está ultrapassado. Eu gosto dos guardadores de memórias, gosto de ter as memórias, mas muitas dessas memórias, felizmente, já são apenas memórias. Quando olhei para o livro e eu comecei a ler, fiquei, por um lado, com alguma inveja, porque eu próprio já tinha tentado e gostaria de continuar a fazer este tipo de trabalho, mas agora acho que não vale a pena porque o Roberto já fez e fez muito bem feito. Guardadores de memória, curiosamente um título no plural, aponta diretamente para aquelas figuras das nossas freguesias rurais, que todos nós que somos dos meios rurais e mesmo dos meios urbanos, porque os Açores, os meios urbanos, enfim, andam muito próximos do mundo rural. Todas aquelas personagens que todos nós conhecemos, com a sua sabedoria, com o seu poder de síntese, é extremamente interessante nós olharmos para a linguagem popular e para as expressões populares e para as histórias populares e ficamos espantados com a capacidade de síntese que aquelas pessoas têm. Nós podemos encontrar numa simples frase, numa pequena história, meia dúzia de linhas, um autêntico tratado de filosofia, porque, não sei se é porque as pessoas passavam muito tempo a olhar o mar, no isolamento, tinham tempo, o tempo tinha outra escala e outra duração. O que é fato é que encontramos uma capacidade de síntese e ao mesmo tempo uma sabedoria, uma capacidade de metaforizar a vida e as coisas do dia a dia que impressionam. O nosso conterrâneo da terceira, Vitorino Mésio, num pequeno texto que fez, que até o momento está inédito, para a segunda edição da Festa Redonda, que é um livro onde ele utiliza as formas da poesia popular para as formas e as referências para se exprimir. Ele estava a pensar fazer uma segunda edição, que não chegou a fazer, e preparou um prefácio que, por essa razão, nunca foi publicado, vai ser publicado agora. E é um pequeno texto de 2 páginas, e a determinado momento ele está a questionar como é que um poeta erudito, um académico, pode fazer poesia à maneira popular sem cair na imitação barata, e ele não utiliza este termo, mas anda lá perto, e ao mesmo tempo sem perder a dignidade, nem afetar a dignidade da cultura popular. E ele, num determinado momento, diz que a inspiração popular tem uma capacidade de síntese tão grande que, no caso da poesia, se esgota ao fim de 4 versos. Ou seja, na poesia popular temos as quadras, temos uma quadra, depois a quadra seguinte já é outra coisa, já é outro assunto. O essencial tinha sido dito
muito sinteticamente, muito simplesmente, numa quadra simples. Ora bem, quando nós, que enfim pertencemos a um grupo cultural um bocadinho, enfim, mais escolarizado, temos muitas vezes a tentação de olhar para a poesia popular, para a sabedoria popular, para os textos populares, com alguma condescendência, aquela condescendência que se tem, normalmente, que os superiores têm relativamente aos inferiores. Olha que engraçado, vamos ali ao jardim zoológico ver os animais e vamos também ver os cantadores populares, enfim, que fazem o que podem, etc. É facto um perigo. Outro perigo também é nós olharmos para a cultura popular como se olha para o folclore, e na perspectiva do folclorista que está muito estudada, mas que infelizmente continua a ser a marca, o selo que se põe em tudo quanto seja cultura popular. Ora, quando eu vejo o livro do Roberto, eu já me tinha dado assim umas ideias, eu vou acompanhando no Facebook algumas das histórias que ele foi publicando e que constituem este livro. Mas eu fico um bocado preocupado até que ponto é que não vai ser uma espécie de imitação da linguagem popular, da cultura popular, para parecer que anda próximo do povo. Desculpa, Roberto, ter tido este pensamento, mas eu estava muito imbuído das preocupações de Vitorino Mésio que eu referi há bocadinho. E quando começo a ler o livro, deparo-me com histórias curtas, são histórias curtas, histórias publicadas sem edição no sentido técnico do termo, ou seja, não está sujeito a uma comissão de redação, a um diretor de um jornal, a um conselho editorial. É o próprio autor que, através dos meios que hoje estão à nossa disposição, publica o texto, praticamente sem rede. E começo a ler e vou, ao mesmo tempo que vou lendo, vou-me embrenhando, não tanto das histórias, mas no universo que o Roberto é capaz de reproduzir, captar e de reproduzir neste livro. E que faz de uma maneira altamente competente, à boa maneira de uma boa escrita de histórias, uma boa escrita literária, mas ao mesmo tempo apanhando o essencial, quer nas expressões do discurso direto, quando eu ponho as personagens a falar, com a pronúncia de São Miguel, que ele reproduz primorosamente, como podemos ver aí algumas dessas frases, mas ele capta não só o ambiente, eu pelo menos senti os cheiros, as cores, tudo aquilo que tem a ver com o meio rural onde eu nasci, né, e fui criado da Serreta, e que não devia ser muito diferente da Maia. A Maia é um bocadinho maior, tem uma história mais, digamos, mais ilustre do que a pobre da Serreta. De qualquer maneira, o meio rural será muito idêntico. E, a pouco e pouco, vou perceber que, de facto, temos aqui um escritor, que nunca nos tinha dito que era escritor, que... Pensa que não é? Está certo que não é? Bom, eu normalmente tenho medo daquelas pessoas que põem assim no Facebook falando tal escritor, não é? Isso, de facto, ainda bem, acho que isso não está lá, ainda bem. Porque o escritor não se autodesigne, escreve, e depois os outros é que consideram ou não se ele é escritor. Ainda um dia destes li, já não me lembro, de um escritor espanhol contemporâneo de Cervantes, não me lembro agora qual, um daqueles grandes poetas, que se referia ao Cervantes como, enfim, uma coisa absolutamente ridícula, não é? Não sabia o que o Dom Quixote de La Mancha é o livro mais lido em toda a história ocidental, não é? Bom, mas voltando aqui, temos de facto um escritor
que não disse que era, ou melhor, que é um escritor sem saber, como aquela personagem da peça de teatro desculpa, estou a pensar, não me lembro agora, do grande dramaturgo, do Molière, do Jorge Antió. Aquele indivíduo que era escritor sem o saber, não é? Bom, o Roberto, de certa maneira, é isso, apresenta-nos aqui verdadeiros contos, curtos, como convém aos contos, muito bem estruturados em termos de narrativos, constrói muito bem as personagens de uma maneira muito precisa, mas sem pormenores, porque os pormenores são captados no conjunto do texto, pelas palavras, pelas referências. Nós encontramos aqui referências de tudo, desde as vacas, do peixe, da guerra, enfim, tudo, aquilo que fazia parte da vida do dia a dia das pessoas está aqui presente. Portanto, ele não só domina muito bem a técnica narrativa, como constrói personagens sem dizer que está a construir personagens. Lá refere o tio não sei quantos, põe uma frase, põe a história do miúdo, que a professora manda pagar as cotas, não é? Eu já nem me lembrava dessa história das cotas, tudo é que me lembrava, mas afinal também, eu quando andava na escola tínhamos que pagar as cotas. Nunca percebi muito bem, como também eles aqui, acho que o autor também não percebeu muito bem para que eram as cotas, e a resposta do miúdo, não é? Que eu escuso de a reproduzir aqui, não por pudor, mas porque perderia a graça, mas enfim, a frase também tem alguma violência, como só o nosso povo autêntico é capaz de ter, aquela violência das palavras que não precisa de remendos para dizer aquilo que tem a dizer. Portanto, temos aqui um escritor que conhece e utiliza muito bem a técnica narrativa, e depois temos as personagens populares que não são personagens construídas literariamente. Eu não sei se todas elas existiram de facto, ou ele criou e construiu uma espécie de modelo de personagem genérica que depois foi reproduzindo caso a caso as conversas e as sentenças de sabedoria popular autêntica que nós, como dizia o outro, se não é vero é bem trovado. Portanto, se não era assim, podia ter sido. E ele consegue fazer isto sem, de maneira nenhuma, atraiçoar a sabedoria popular, as raízes populares, sem querer brincar aos pobrezinhos da freguesia, mas com o respeito pela dignidade, não só da personagem em si, mas do seu discurso, da sua capacidade de reler o mundo. Eu gosto às vezes de reproduzir a linguagem popular. Deixa-me só dizer, há aqui três pessoas que estão presentes que têm três histórias para ler. Se Ah. achar oportuno, Ok. se quiser uma que tenha um foco mais na pronúncia, Eu ia aqui testar a minha capacidade então, de ler vamos ver. ler à corista. Vamos comparar a terceira com São Miguel já a seguir, Tá para bem. ver as diferenças. Vamos lá. Por exemplo, a página Vamos lá ver. 182, abri agora assim. É o homem, levanta-te. Como é que estás? Estou. Estás-te maminado. Anda para a rua depressa. Não vês que está toda a gente fugindo? Disse aos gritos para a mulher. Meu pá, é melhor a gente fugir todos para a rua. Bem, e Estou um eu- turno de terra, está a dar um turno de terra, não é? Este tem que... E o pai não sai da cama. Eu estou bem aqui na cama, já senti muitos tremores de terra. Estes são iguais. Isto é de um pormenor impressionante, porque só mesmo um ouvido muito apurado é que reproduziria foneticamente, com o nosso alfabeto, esta expressão, iguais. Que é uma característica de São Miguel, que aparece em outras das palavras terminadas em AL, em outras situações. Ora bem, isto
é a terceira dimensão. A primeira dimensão é o artista, narrador, que constrói uma história, que sabe muito bem. Todas as histórias são muito bem introduzidas. Tem um excelente arranque. Depois tem o desenvolvimento e tem a conclusão, que normalmente é uma conclusão inesperada. Como aquela do velhote que tinha os ratos, o rato nas botas, não é? E toda a gente muito preocupada, e ele descansadamente lá a abanar a bota, e o rato sai. E o conto acaba assim, nós não precisamos, só mesmo naquela última frase, daquela última fala, também é muito frequente as histórias acabarem com uma fala da personagem, não é? Quase que a assinatura, esta é minha, como dizia o Carlos. E portanto temos o narrador, o escritor que sabe, enfim, aqui será a mesma entidade, que sabe construir muito bem a história e captar a atenção do leitor. O leitor começa a ler e tem que acabar a história. Não tem a preocupação de ver quantas páginas é que faltam, portanto, sério. Temos digamos, o construtor de personagens, baseado em referências reais, obviamente, que são absolutamente verosímeis, que não são imitações, que reproduzem muito bem aquilo que todos nós, seja São Miguel da Terceira ou do Alto Faial, imaginamos sempre alguém lá da nossa freguesia a dizer esta frase, possivelmente com a pronúncia da Terceira ou do Faial, mas a dizer esta frase com esta sabedoria. Depois temos a terceira dimensão, que é do linguista. É muito difícil, e eu tenho um excelente modelo, que é MES, é muito difícil reproduzir, através do nosso alfabeto e da nossa, enfim, da morfologia da nossa língua, a morfologia padrão, reproduzir as palavras que não resultam de pronúncias ou de sotaques próprios, mas de verdadeiras construções morfológicas, morfossintáticas, que o nosso povo utiliza porque está liberto da escola. Normalmente é nos meios analfabetos, ou lá perto. Não é por acaso que os linguistas, quando fazem, os filólogos, quando antigamente faziam recolhas linguísticas para os trabalhos científicos, normalmente escolhiam pessoas analfabetas. São essas pessoas que não têm o guião da escola, não têm o modelo da escola, falam espontaneamente. E ao falar espontaneamente, o que estão a fazer é reproduzir livremente as capacidades da língua que a própria língua dá. Muitas destas construções, até mesmo sintáticas, mas vamos referir concretamente às palavras, são construções que têm uma razão de ser na história da língua. Não é porque o pessoal de São Miguel fala mal, é porque um determinado percurso de evolução da língua produziu aqueles resultados ali naquela ilha, mercê de várias circunstâncias, que agora não vale a pena aqui elencar, mas produziu aquelas formas que são perfeitamente adequadas e que são resultados perfeitos, diferentes de outros, mas igualmente perfeitos, da palavra latina ou nacionalidade latinas, que foram mudando através do tempo, de acordo com as circunstâncias, e sem ter o travão da norma, da escola, etc. E, portanto, temos aqui um homem que nos dá assim, três dimensões da escrita literária, todas elas difíceis. Não sei qual foi o trabalho que deu ao Roberto escrever estes textos. Dá-me a impressão que não deu muito trabalho, no sentido de levar muito tempo, de trabalhar muito. Ou seja, se eu, enquanto filólogo, se tivesse que trabalhar, fazer uma edição crítica dos manuscritos do Roberto, se calhar iria ficar decepcionado, porque não tinha lá emendas e acrescentos e rescados e todas aquelas transformações a que nós estamos habituados. Temos aqui, digamos, o texto a brotar livremente, espontaneamente. Isso é uma grande qualidade e eu tiro o meu chapéu a estas características tão perfeitamente sintetizadas numa única pessoa.
Depois ele tem uma outra qualidade que aí já fez-me ficar um bocadinho de nariz torcido, mas que vendo bem que faz sentido, que é, ele publica os textos no Facebook e, como todos nós sabemos, aqueles que têm páginas de Facebook, as pessoas comentam, todos nós temos aqueles amigos fiéis que põem sempre lá o gosto e depois fazem comentários, dizer és o maior, não sei o quê. Não é? Depois há aqueles que não comentam, ou então depois comentam de outra maneira. E o Roberto fez uma coisa que é perigosa, arriscada, que é reproduzir o texto e depois de um corpo de letra diferente, reproduzir os comentários de várias pessoas com os nomes e tudo. Não sei se estes nomes são autênticos, são... Foram contratadas as pessoas, sim. E a determinada altura temos as pessoas a dizer lembro-me muito bem, ficámos em casa, depois o meu avô nunca nos deixava sair, claro, depois ficámos no mesmo quarto. Há alguém que responde, etc. Estabelece ali um diálogo, às vezes até já não tem muito a ver com a própria história, mas isso também faz parte do processo. E aqui o Roberto traz-nos outra, de certa maneira, é uma novidade, que é juntar, ao fazer seguir como se fosse um cometa, não é? Com o núcleo e a cauda que vem atrás, tem o seu texto, muito bem feito, muito interessante, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista literário, e depois temos os comentários das pessoas, também eles não editados. Ou seja, ele até vai ao ponto de conservar os erros de ortografia, as vírgulas fora do sítio, etc. Para ser uma reprodução. O caso podia ter feito uma captura do ecrã, né, e colocar aqui como imagem. O que nos traz para uma outra dimensão, que é a dimensão dos novos meios de comunicação, concretamente o Facebook. Eu também tenho uma página no Facebook, já tive muitos problemas por causa disso, e normalmente há pessoas que dizem não devias estar sempre a comunicar, porque toda a gente sabe, não sei quanto, eu não pôr lá nada da minha vida pessoal, de qualquer maneira as pessoas sabem que eu disse qualquer coisa. E eu lembro-me que no século XIX e até meados do século XX, quase todas as pequenas vilas, até mesmo o Corvo, Santa Cruz das Flores, Lares das Flores, não sei se a Maia, se calhar também a Maia, tinham o seu jornal local, que era sempre a voz de qualquer coisa, o arauto, enfim, deste tipo, onde as pessoas comentavam umas com as outras, não é? Comentavam as vidas de toda a gente. Eu lembro-me, numa altura que estava a fazer um trabalho sobre o Roberto Mesquita, andei a ler os jornais das Flores dessa época e, segundo constava, o Roberto Mesquita não tinha muito que fazer enquanto funcionário lá das finanças e passava muito tempo sentado num banquinho cá fora, à porta da Casa do Espírito Santo, com outros amigos, e parece que era hábito também ainda me lembro disso, escarravam muito. Enquanto falavam, fumavam e escarravam para o chão. E então encontro lá umas locais a comentar, sem dizer os nomes, não é que era preciso pôr escarradores lá à porta das finanças. Portanto, de certa maneira o Facebook hoje tem essa função, ou seja, as pessoas sempre tiveram a necessidade de comunicar, de mexericar, de dar as suas opiniões sem terem uma censura, sem terem alguém a cortar-lhes a voz. E, portanto, o Facebook tem hoje em dia essa função, ou seja, para mim o Facebook é o jornal da Maia do século XIX, onde as pessoas comentavam o que se passava lá no local. Obviamente não lhes interessava saber o que é que se passava no país, e muito menos em Ponta Delgada, se calhar lhes interessava o que se passava ali na localidade. E, portanto, temos aqui textos não editados de pessoas que estão atentas, que dialogam umas com as outras e que, sobretudo, têm necessidade de o fazer em público, de comunicar, de o transmitir. Podiam comentar por telefone, mas não, comunicam através do meio que é possível guardar. E aí, o Roberto, de uma maneira habilidosa, perigosa, mas habilidosa, faz seguir os seus textos com os respectivos comentários.
que, por um lado, estragam os textos, não é? Os textos dele. Eu acho que Porque os meus textos, alguns melhores que os meus. Eu não digo que eles sejam maus, Sim. mas os teus contos são tão bons que costuma-se dizer que o silêncio que vem a seguir a uma sinfonia de Mozart é música. Às vezes, a seguir estes textos, aprecia ficar com o silêncio, continuava a ser a música, a literatura do governo. Estou a brincar, mas, de certa maneira, estes textos desarrumam-nos a cabeça. Nós estávamos muito bem, a seguir muito bem aquela história, e queríamos seguir a história que vinha a seguir. Estes comentários desarrumam-nos a cabeça. Mas, por outro lado, apetece, bom, já agora então vou ver o que é que vem a seguir. Portanto, temos aqui uma articulação, e era aqui que eu queria chegar e levar a sério, uma articulação muito bem feita entre a técnica tradicional de escrever contos, de os publicar, de até reproduzir os diálogos, dois pontos, noutra linha, tradução, o diálogo, portanto, obedece às técnicas todas convencionais, e depois aparece aqui uma coisa completamente, eu não digo fora da caixa, mas que vem de certa maneira dizer-nos que há mais maneiras de escrever histórias para além da maneira tradicional a que estamos habituados. Eu não sei se o Roberto fez censura, se apenas escolheu aquelas situações. Não foi censura. O meu critério foi o de tentar que os comentários enriquecessem em termos sociológicos, históricos, etnográficos, o que é relatado na história. Sim. É esse o critério. Sim, e nesse aspecto é interessante, e ainda é mais interessante quando, a partir dessa história, as pessoas começam a dialogar umas com as outras e já estão noutro assunto qualquer. Não é? Quer dizer que a história serviu de pontapé de saída, de motivo para um outro diálogo. Bom, mas eu acho que, uma vez que alguém que vai ler os textos, talvez fosse bom A minha ouvir professora, a uma história doutora Carla Santos, que é uma jurista micalense, que viesse aqui para mostrar as diferenças claras entre a Terceira e São Miguel. Roberto, diz para ligar o microfone. Ligar o microfone. Ligar o microfone, faz favor. É ao lado, ao lado. Boa noite a todos. A história que vos vou ler hoje chama-se A Lata de Sardinhas. Era quase sempre caldo, ainda que de vez em quando melhorado com chouriço, morcela e toucinho. Chicharros fritos ou assados na sertão, acompanhados de molho de vilão. Ovos estrelados com batatas fritas na frigideira, por sinal uma delícia, raramente. Bolo na sertão, pão de milho ou de trigo. Carnes e ossos dos porcos, além da banha e torresmos. A galinha era quase só nas festas. Sopas de leite e leite coalhado, especialmente ao levantar. Queijo de vaca e de ovelha, enrolados na folha de conteira com pimenta. Polvo guisado e molho de papas. Massa sovada por altura das festas. Flores na Páscoa, malaçadas no Carnaval. E pouco mais que isso era a base da alimentação desse tempo. Não havia, como se sabe, frigoríficos onde preservar os alimentos. Guardavam-se em sal, dentro de recipientes em barro, durante todo o ano até a serem consumidos. Daí que uma novidade, a existir, fazia crescer água na boca. Sobretudo às crianças. António, então na terceira classe, ao chegar a casa no intervalo de almoço da escola, perguntou à mãe: "Minha mãe, o que é para comer?" A mãe, com a tranquilidade de sempre, respondeu: "Caldo, com um bocadinho de chouriço." "Outra vez caldo, minha mãe, sempre caldo, afirmou António. Era quase todos os dias assim. E quase todos os dias também, António reparava na pequena montra da mercearia por onde passava, onde estavam expostas várias latas de conserva, de atum e de sardinhas, umas com azeite e outras com molho de tomate. António já ouvira falar delas e que até eram saborosas, mas nunca as experimentaram. Um dia, em conversa com a mãe, fingindo não dar grande importância ao caso, disse: "Minha mãe, ouvi dizer que a loja vende latas de atum e de sardinha e que aquilo é bom." A mãe, sem dar mais conversa, arrumou o assunto.
Melhor é a nossa comida. É fresca, a gente sabe o que bota na panela. Sabe-se lá o que é que eles metem dentro daquelas latas. Não se quer crito, aquilo não presta. António calou-se, mas não arrumou o assunto tão rapidamente como a mãe. O atum também chegava embalado em latas grandes, com azeite, que depois era vendido a peso aos clientes. Havia ainda as famosas sardinhas de Lisboa, em embalagens de madeira, secas e muito salgadas. Uma delícia, especialmente por serem raras e verem embaladas de fora, sempre um motivo de contentamento. Mas as latas de conserva de atum e de sardinhas eram um fascínio e uma tentação, já que raramente entravam na alimentação da generalidade das pessoas por terem de ser compradas. Eram abertas com uma chave própria, que depois de nela entrar uma pequena ponta do alumínio que a envolvia, era enrolada, abrindo-se assim a tampa e deixando bem à vista o que lá estava dentro. Essas latas custavam dinheiro, como se disse. Não muito, é certo, mas demasiado para quem não tinha nenhum, como era o caso de António. Ainda assim, todos os dias, detinha-se a olhá-las sempre que ia e regressava da escola. Estava a tornar-se um vício a que não conseguia focar-se. Um dia, veio parar-lhe à mão, oferecido pela avó, o dinheiro suficiente para comprar a tão desejada lata de conserva, mas que não deveria ser experimentada, segundo a mãe, por não saber o que lhes metem lá dentro. Apesar disso, entrou na loja com o dinheiro certo, comprou uma lata de sardinhas com tomate, acompanhada da necessária chave, escondeu-as na mala da escola, por saber perfeitamente estar a fazer o que não devia, talvez até mesmo cometer um pecado. Dada a gravidade da situação, a António impunha-se que tudo acontecesse num lugar reservado, até escondido, onde de maneira nenhuma pudesse ser visto. E precisaria também depois de esconder, sem nenhuma hipótese de ser encontrada, a lata da conserva vazia. Só lhe ocorreu um sítio assim, por trás da Pedra Grande, na Água Mansa, perto da Ribeira do Calhau, a caminho da Viola, onde não poderia ser visto da trincheira e havia sempre muita gente. Lá foi, com o maior cuidado de não fosse ser visto. Quando se cruzava com alguém, procurava esconder ou disfarçar o seu desautorizado destino e o seu pecaminoso pensamento. Chegou finalmente à Pedra Grande. Olhou ainda do atalho, atento, à procura do melhor sítio para, sem ser visto, poder realizar o seu sonho proibido. Encontrou-o. Escondeu-se numa entranha lateral da enorme pedra e sentou-se. Tirou da mala o seu valiosíssimo recheio, a lata de sardinhas com muito tomate e a chave para abrir. O coração de António batia como nunca. O receio de ser surpreendido era tal que o fazia até tremer, especialmente as mãos, que até suavam. Depois de olhar em todas as direções e de certificar estar sozinho, procurou acalmar-se. Ao fim e ao cabo, aquele era para António um momento que ansiava há muito. Iria finalmente poder provar as sonhadas sardinhas de conserva com molho de tomate. Ainda que, sabia-o bem, contra a vontade da sua querida mãe. E ainda era cedo demais para saber que o crescimento por vezes faz-se contra a vontade das mães. Mão esquerda na lata, mão direita na chave. António procurou a ranhura para nela colocar a ponta do alumínio para a tampa da lata. Encontrou-a. Quando iniciou o movimento para abrir a lata, a chave escorregou-lhe da mão, caiu por entre as pedras enormes onde se sentaram e perdeu-a para sempre. Esta história foi bem escolhida para ser lida porque torna evidente uma outra característica da escrita do Roberto que eu me tinha esquecido de referir, que é a preocupação que ele tem em descrever minuciosamente objetos que já não existem, que a nova geração, os filhos dele, os netos, toda esta geração do polegar, não faz a mínima ideia do que é que seja, sobretudo não faz a mínima ideia sobre o problema ou a angústia que pode residir entre um caldo de couves e uma lata de sardinhas que não se conhecia. Portanto, era um mistério que estava lá escondido. Hoje em dia, e não é de maneira nenhuma uma história do sal, não é o saudosismo, no meu tempo quando era antigamente aqui era bom, etc. Que muitas vezes as pessoas gostam de referir e que muitas vezes encontramos aqui nos comentários. Mas sim, esta preocupação de salientar sem o dizer diretamente, sem pôr uma etiqueta,
estamos a falar de um mundo que já não existe. Muitas das referências já não são referências para as novas gerações. E, portanto, ele faz com uma maneira minuciosa, quase de engenharia, faz uma descrição minuciosa, sem ser exagerada, mas muito exata, dos objetos que nós conseguimos visualizar. Eu lembro-me perfeitamente, quando começaram a aparecer latas de sardinhas e as latas de atum, como também me lembro perfeitamente quando eu era criança, começou a haver aquelas campanhas contra a doença pulmonar, a tuberculose, as campanhas anti-tuberculose, e umas carrinhas pelas freguesias que tiravam uns rachis. Há muita gente que se lembra disso. Mas eu também me lembro de quando se via aquela carrinha vir pelo caminho abaixo, as mães chamarem a canalha para casa, porque aquela máquina descobria doenças. Ora bem, como é que nós vamos explicar que no nosso tempo de vida, e não somos, apesar de tudo, não somos sabemos por isso, que no nosso período de vida se passa de uma situação de total ignorância, não é? Em que o raio-x descobria doenças, de facto é verdade, não é? Mas não as provocava, obviamente, mas como é que se passa de um mundo desses, não é? Para o mundo que nós temos hoje. É uma outra característica muito interessante da escrita dele. Sem ele, digamos, sem querer, ele não descreve como quem descreve aquilo que já toda a gente sabe. E encontramos isso muitas vezes. Ele descreve as coisas de tal maneira que nós recordamos, aqueles que viveram isso recordam na perfeição e sabem que era assim mesmo, e ao mesmo tempo passa a informação para as novas gerações. Eu não sei se há mais alguma história. Há aqui uma outra que é uma já mais erudita, que é o primeiro contacto de uma personagem com as bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos Gulbenkian. Era a Custódia, só se chama. A Custódia é professora, é bibliotecária da Escola Secundária da Amora. É de Caro Continente e escolheu uma história em que acho que não é preciso. Boa noite. Grandes frases lá. Exatamente. Não. Escolhi uma à minha medida. Ok. Não é muito fácil imaginar como foi. Por mais detalhada e rigorosa que seja a descrição, quem não passou por aquele tempo e pelos anos 60 do século XX, muito dificilmente compreenderá como foi vivê-lo. Nos últimos anos, tudo tem mudado muito depressa e de forma, por vezes, quase imprevisível. Ao contrário do que então sucedia, quando parecia que nada mudava, ano após ano, década após década. A situação de então era mais ou menos a seguinte. Os adultos possuíam maioritariamente a quarta classe ou nem tanto. Havia muitos analfabetos. No dia-a-dia de quase todos, a vida fazia-se sem necessidade de se usar esse conhecimento, o de saber ler e escrever. Muitos jovens adultos, por exemplo, ainda que possuidores da quarta classe, concluída aos 10 ou 11 anos, quando chegavam à idade de cumprir o serviço militar, quase já tinham esquecido o que a escola lhes ensinara, uma vez que a vida no campo não lhes exigia conhecimentos dessa natureza ou ficara à porta da escola. A comunicação entre as pessoas fazia-se essencialmente pela via oral. Na casa das famílias era raríssimo encontrar-se alguma que tivesse uma biblioteca, pequena que fosse, talvez a Bíblia e pouco mais. O conhecimento formal adquiria-se na escola primária, através dos poucos livros obrigatórios e dos professores. Eram pouquíssimas as crianças que prosseguiam os estudos para além da quarta classe. E, em caso de acontecer, eram quase sempre apenas os rapazes, de entre os quais alguns iam para o seminário. O intuito final era o de virem a ser padres, uma prestigiante alternativa à duríssima vida do campo. Era assim. E havia formas de fugir a esse inevitável destino? Havia, claro. Há sempre, mas muito raras. Uma das vias complementares de acesso ao conhecimento era a biblioteca itinerante da Fundação Carlos Gulbenkian. Uma preciosidade nesses idos anos. Com periodicidade regular, mas não muito frequente, uma carrinha de caixa fechada, concebida para esse fim, percorria as aldeias uma a uma com uma biblioteca bastante razoável para esse tempo, destinada a facultar aos interessados livros de várias áreas do saber. Era um momento mágico para todos aqueles que se interessavam pela leitura.
Exigia-se uma inscrição prévia, que facultava ao interessado um cartão com um número e nome de utilizador, pressuposto essencial para a requisição de livros. Que livros requisitar e ler? Eis uma pergunta de difícil resposta e que por vezes marca para sempre o destino da criança que pela primeira vez se aproxima de uma biblioteca. Pode, se for bem sucedida nessa aproximação, passar a ser um leitor para toda a vida, beneficiando do insubstituível prazer de visitar novos mundos que nada como os livros podem oferecer, ou pelo contrário, encontrar uma tal adversidade que o afasta, por vezes para sempre, da magia que sempre se encontra nas bibliotecas. A biblioteca que visitava a Maia era orientada por 2 funcionários vindos da povoação, que gostavam eles próprios de ler e dos livros que lhes passavam pelas mãos. E liam muito. Percebia-se isso mesmo nos contactos que mantinham com os leitores, tendo passado para as crianças esse gosto. Falavam dos livros, faziam sugestões, perguntavam se tinham gostado. Se não, queriam saber porquê, oferecendo alternativas mais adequadas ao interesse de cada um. Um fascínio. Mas havia limitações na requisição dos livros, normalmente apenas 2 de cada vez, o que convidava os leitores a escolhas demoradas e por vezes custosas. Alguns teriam de ficar para a próxima, mas 2 livros liam-se tão rapidamente. Numa das visitas da biblioteca à Maia, João, com os seus 14 anos, hesitava muito sobre, dos 6 livros que tinha nas mãos, naquele momento, que 2 deveria levar, deixando os outros. Um dos responsáveis, o Sr. Gaudêncio, apercebendo-se da indecisão de João, aproximou-se dele e disse-lhe num tom que apenas por ele poderia ser ouvido: tu requisitas 2, eu requisito outros 2, e o meu colega os restantes, mas levas tu os 6. Há bibliotecários e bibliotecas que nos marcam assim, para sempre. Eu também aprendi a ler e muitos dos livros que hoje são referências para mim, livros de grande literatura, li-os nestas circunstâncias, só que a Rainha aqui à escrita acho que podíamos levantar 6 livros, portanto não havia esse problema. Só que nós íamos em grupo, eu e os meus irmãos éramos 3 nessa altura, e cada um requisitava os seus e, portanto, dava para ler durante os 15 dias. Mas, de facto, também é extremamente interessante. Não tanto, enfim, é uma referência nacional, as bibliotecas da Gulbenkian, as bibliotecas itinerantes, mas a descrição que o Roberto faz da biblioteca é a descrição, sobretudo, do ambiente que está disponível para receber a biblioteca. Portanto, as pessoas da freguesia que estão à espera, que querem ler e a angústia que têm de não poderem levar todos. E aquilo que, enfim, que eu dizia há pouco noutro contexto, aquela descrição de pormenor que ele faz acerca da biblioteca e dos leitores, etc., mais do que a própria biblioteca itinerante que ele escreve, e que é, de certa maneira, desnecessário, para as novas gerações continua a ser necessário, porque já não existem, mas sobretudo é o ambiente em que isso passa e que ele capta muito bem. Não sei se... E a última leitura que é a Sofia. Estou aqui já. Sofia. Sofia também é jurista, advogada, e vai ler o quê? Eu vou ler a da história da página 349. Tu e a morte são 2 lepras. Tu e a morte são 2 lepras. A palavra lepra é uma... não sei se está explicado. Tá. É um palavrão na Maia. Dos grandes. Na Maia, lepra é uma praga ou um palavrão. Talvez a mais comum, mas há outras. Não pensem que somos assim tão pobres. Pelacia, excomungada, teste, mastro de petróleo, desmedrada, com fogo de arrice, tição negro, estafermo, larose, fissura e mais que agora não se diz porque é pecado. Entre elas há, como em tudo na vida, diferenças, sendo umas de maior e outras de menor gravidade. Enfim, é um mundo que merece um estudo aprofundado e urgente, mas por alguém que saiba da pota. Dizer-se a alguém, tu és um grande lepra, não é coisa boa. Para o avô de João, lepra era das pragas mais graves. Talvez tivesse razão. Na Bíblia hebraica, por exemplo, lepra era sinónimo de desonra, de desgraça e de vergonha. Nada de bom, portanto. A avó de João, faladora como poucas, não se cansava nunca, sempre que apanhava os netos a jeito, de lhes dar os devidos conselhos.
sobre tudo e sobre nada. Mas todos eles, lapidarmente, terminavam com uma referência à morte, que era preciso não esquecer. Não andem por mais caminhos, não façam pouco das filhas dos outros, sejam obedientes, tratem todos com respeito, pobres ou ricos, velhos ou novos. Não querem tudo para vocês. Um dia vem a morte e quem vive em pecado tem o castigo divino. Temos sempre que pensar na morte. Era essa a forma sacramental da avó de João terminar as suas recorrentes advertências, lembrando que um dia viria a morte. Os netos, como lhes é próprio desde o princípio do mundo, ouvem os avós com educação e com respeito, mas com atenção nos mínimos sempre que se trata de conselhos. A avó tinha consciência plena disso, mas ainda assim insistia. Alguma coisa há de entrar na cabeça. João, não mates a cabeça com os livros. Descansa. Há coisas mais importantes. Arranja tempo, reza a Nosso Senhor. Vá à missa, confessa os teus pecados. Eu sei que não és muito amigo de ir à igreja, mas não te esqueças, um dia vem a morte. Para não massacrar muito, mudava de assunto. Não queres comer um caldo de feijão? Apaguei agora o lume. Estão tocinho e chouriço da matança da tua tia. As couves estão aqui do quintal. Come, estás muito magrinho. Diz alguma coisa, não sejas como a tevô, que como tu vês nunca diz nada, está sempre calado. E o avô ali estava, sentado, com o seu sorriso de sempre. E a ouvir também como sempre. Tevô, também não é muito amigo de pensar na morte. Só vá à missa ao domingo, confessa-se só uma vez por ano e nunca fala da morte. Não sei como é esse. Continuou. Quando te fores embora, passa pela igreja. Hoje é dia de confissões. Confessa os teus pecados. Se quiseres, podes até escolher. Há padres de fora que nem sequer te conhecem. Ficas mais à vontade. Não te esqueças, a vida um dia acaba e todos havemos de prestar contas a Nosso Senhor. Nunca te esqueças da morte. Nesse momento, o avô de João, que parecia já nem estar a ouvir o que se estava a passar, olhou para a companheira de sempre e disse: "Oh, mulher do corisco, tu e a morte são duas lepras." Só faltou aqui aquele anda parou. Finalmente tenho a dizer aqui. Bom, eu acho que agora a melhor maneira de nós apresentarmos este livro é lê-lo. Porque tudo aquilo agora que pudermos dizer acerca dele é redutor. Eu queria cumprimentar o Roberto e possivelmente também a família, porque quando escreve um livro rouba-se sempre alguma coisa a alguém, porque está aqui muito trabalho. Quero, de facto, salientar esta surpresa, que é uma verdadeira surpresa, que é este livro. Porque uma coisa é nós vermos, de vez em quando, eu não estava sempre a ler, mas de vez em quando lá liam um textozinho dele, mas vê-los agora em conjunto, recolhido com uma organização que não sei se é cronológica ou não, podia ser, mas que faz sentido. É de facto uma agradação.